Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Renato Coelho, estão aqui comigo o Dr. José Paulo Ferreira, Dr. Ricardo Suchinick. Hoje falaremos sobre os comportamentos interferentes e as estratégias de autorregulação. Esse espaço foi criado pela Unimed Mercosul em parceria com as federações do Sistema Unimed do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente para quem vive, cuida ou convive com o transtorno do espectro autista, o conhecido TEA. Informamos a todos vocês que estão aqui participando que essa conversa será gravada e ficará disponível no portal de terapias especiais da Mercosul. Vocês poderão enviar perguntas pelo chat. Selecionaremos algumas para podermos responder no decorrer do encontro. Então, vamos lá. Só então, Renato, antes de a gente começar, sempre é importante a gente lembrar que a participação de vocês é fundamental. A gente vai fazer uma exposição teórica de algumas coisas que são importantes sobre esse assunto. Todos vocês têm as vivências de vocês em casa, têm as experiências, têm as dúvidas. Então, a participação de vocês pelo chat é super, super importante. A gente vai ter uma pequena introdução que a gente vai conversar. Primeiro, passando a parte assim que é mais assim para vocês entenderem o que nós estamos conversando, mas é importante que vocês também participem mandando respostas, né, tirando suas dúvidas para a gente poder interagir. A interação certamente é a que a gente, pelo menos a gente mais gosta, é a parte que a gente acha mais interessante desse tipo de discussão com os pais. Eu queria reforçar no sentido de que é um prazer estar aqui e que assim como é uma troca, a gente aprende muito com a experiência dos pais. Então participem para que a gente consiga alcançar todos os objetivos. A escolha dos temas foi feita já no ano passado com os próprios participantes do ciclo de palestras de 2024 e esse foi um dos temas solicitados que a gente pudesse falar. São os chamados comportamentos interferentes. Talvez muitos de vocês se perguntem o que vem a ser exatamente os comportamentos interferentes. São palavras novas, mas que vocês vão perceber durante a nossa apresentação o que significa isso. Os comportamentos interferentes. Quais seriam esses comportamentos interferentes, né? Nós podemos trazer a agressividade, que vocês que têm uma criança com espectro autista ou que você tem um espectro autista, você percebe nitidamente que muitas vezes esse tipo de comportamento vem na medida em que alguns desencadeadores fazem com que eu tenha essa manifestação. Assim como crises de choro ou de raiva intensa, os comportamentos chamados de fugas ou tentativas de fugas das estratégias terapêuticas ou dos ambientes, a resistência, né, frente às intervenções, às mudanças, as estereotipias em excesso. Então, a gente sabe que o comportamento estereotipado é muitas vezes uma necessidade da criança, no sentido dela buscar uma autorregulação, e nem sempre a estereotipia ela deve ser modificada ou tratada ou eliminada, porque muitas vezes é um recurso natural que a criança utiliza para isso, mas a gente coloca aqui como estereotipia em excesso. Aquela situação, aquele comportamento que passa a trazer transtornos, prejuízos, né, na vida diária da criança. Desculpe te interromper, Renato, mas eu acho uma coisa super importante. Vamos entender o que significa a palavra interferente, né? Porque justo interferente, porque interfere, né, com a evolução do tratamento dessa criança. Então, apesar da estereotipia não ser problema quando ela vem numa quantidade tranquila, quando ela é em excesso, ela interfere, ela atrapalha o manejo e a terapia dessas crianças. Então, essa é a importância da palavra interferente. Porque várias dessas questões vocês vão ver durante a evolução dos filhos de vocês com o TEA, porém, quando é interferente, quando interfere, aí que a gente vai ter que tentar, né, ver como que a gente pode melhorar isso aí. E é importante que não haja um julgamento do certo ou errado e a quantidade. E reforçando isso que o Dr. José Paulo falou, em que ele interfere na qualidade de vida, na rotina, em atividades, ou seja, quando a criança tem algum prejuízo, a gente está autorizado a chamar de interferência. Acho que é importante porque senão o pessoal vai dizer, mas meu filho tem estereotipia, meu filho às vezes tem, né, choro e raiva excessiva, não tem problema. Mas quando começa a interferir, quando ela está em excesso, e aí que a gente vai discutir exatamente o mote da
da nossa conversa de hoje é como manejar essas situações que são ocasionais. Quando surge isso, não tem problema, a gente vai ter que manejar para ele poder aproveitar, né, as terapias do seu desenvolvimento. Claro, fala, Renan. E só dando sequência ali aos tipos de comportamentos diferentes, né? O isolamento extremo, que a criança pode em algum momento entrar nessa condição, ou ela se recusa a interagir e fazia antes, então também é considerado um comportamento interferente, assim como comportamentos socialmente inadequados. Eu acho que isso é importante a gente trazer esse tipo de alteração, que às vezes é visto como uma coisa caricatural da criança, porque ela é autista, ela pode fazer esse tipo de comportamento inadequado, mas é algo que a gente pode trabalhar, né? Que esse conceito que a gente está trazendo, ele é dinâmico. Então, o que para alguns é inadequado, em outras situações é adequado. Então, não necessariamente existe uma medida única para cada criança, e cada criança e cada família, junto com seus terapeutas, vão definir quando é que ele é interferente ou não. E aí eu acho que é interessante, que tu vai ter no próximo slide aí, exatamente entender que existe um motivo para ele fazer esse tipo de comportamento. E essa é a nossa grande, digamos assim, delicadeza do tratamento. Por que esse motivo existe e exatamente trabalhar no motivo e não se preocupar com o tipo de comportamento que ele está tendo. Eu acho que é bem legal isso aí. Esses comportamentos interferentes, eles têm uma função. Essa função, como eu disse antes, quando a criança tem umas estereotipias, ele tem um objetivo, que a criança faz isso como forma de aliviar as tensões que estão acontecendo no funcionamento do cérebro dela. E os comportamentos interferentes como um todo, eles têm uma função, e isso é que nós vamos trazer aqui. A função ele pode demonstrar através disso uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação primitiva, é uma forma de comunicação que não é a rota natural que uma criança normalmente utiliza para poder mostrar o que está acontecendo com ela. Ou uma falha na própria comunicação. Então, às vezes, a criança quer comunicar demandas muito simples e não sabe demonstrar como. Às vezes, coisas como sede, estou com frio, quero sair, estou cansado, não estou satisfeito com esse lugar, gostaria de continuar com esse brinquedo e ela não consegue demonstrar. E ela usa um comportamento, assim como o Dr. Renato falou, mais primitivo para tentar demonstrar essa demanda que ela não consegue atender. Ou seja, ela tenta se comunicar usando as ferramentinhas que ela tem. E essa é a nossa grande jogada. Oferecer ferramentas mais evoluídas, ferramentas assim, que tenham um pouquinho mais de aplicabilidade no dia a dia, para poder ter mais facilidade com essa comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Né? Se a gente parar para pensar que a maioria, alguns estudos mostram que 80% das crianças, quando elas começam a demonstrar os sinais e sintomas dentro do espectro autista, 80% delas, a dificuldade é comunicativa. Ela tem dificuldade de compreender o que as pessoas estão dizendo para ela e ela tem dificuldade de botar na linguagem gestual ou de fala o que ela está pensando. E, na maioria das vezes, os comportamentos de agressividade, como a gente viu que é um dos comportamentos interferentes, ou de estereotipia em excesso, são porque a criança quer demonstrar algo, ela quer dizer algo e ela não tem recursos comunicativos para isso, ela não tem recursos de linguagem para ela, nem gestual, nem de fala. Então, muitas vezes uma criança passa a ter comportamentos agressivos ou na escola ou em casa, e a gente não consegue fazer a leitura de que aquilo ela está querendo comunicar algo. Para vocês verem, desculpe, deu uma ideia bem legal agora, para vocês verem que às vezes a dificuldade de comunicação não é só da criança, né? Às vezes a gente também não entende o que ela está tentando nos transmitir, então a dificuldade de comunicação é para os dois lados. E aí está a arte de aprender a ver através desses tipos de comportamentos que alguma comunicação está sendo tentada. E aí a gente tentar traduzir aquilo e poder ajudar a criança. E até por isso que a gente retoma o convite, porque é muito comum que as próprias famílias nos demonstrem como elas aprenderam a interpretar o que seus filhos queriam. Não raro a gente consegue, convivendo com a criança, tendo uma boa conexão com a criança, que a gente conhece, a gente tem a percepção de que ela está braba,
que ela ficou triste. E isso está sendo o que ela está sentindo, só que ela não consegue dizer nem demonstrar. Então, quando eu, adulto, estou do lado dela e consigo nomear o que ela está sentindo, ela se alivia. É a gente poder olhar para a criança e dizer assim, eu entendi, tu tá brabo, né? Eu sei, tu ficou muito brabo com o que aconteceu. Ok, eu vou te ajudar a fazer com que essa brabeza se alivie. Aqui eu já estou dando uma questão que nós vamos falar logo adiante, dos manejos, de como que a gente lida com isso. Mas como a gente está falando da questão da comunicação, eu acho que é importante trazer isso, né? A outra função é uma tentativa da criança de evitar algo. Por exemplo, ela está num ambiente com ruídos ambientais muito elevados. Ela está com uma sobrecarga sensorial, seja de cheiros, de visão, de audição, e a partir daqui ela começa a ficar numa irritação muito grande, e passa a ser uma agitação psicomotora e com agressividade. De novo, ela está dizendo, me tirem daqui, deixa eu sair desse ambiente. Então, vale muito a capacidade de percepção do adulto que está com a criança, de reconhecer o que ela está dizendo com aquele comportamento. Assim como ela pode buscar atenção por não estar sendo compreendida, que mais ou menos foi o que a gente já trouxe aqui. Assim como ela pode expressar a frustração por não ter sido atendida, ou se ela está com uma dor. Muitas vezes a criança passa a ter agitação psicomotora, ela está agressiva e ninguém consegue saber que ela está com uma dor no dente. Ela está com uma dor no ouvido. Ela está com uma dor em alguma parte da barriga, por exemplo. Ou às vezes até coisas assim mais simples. O sapato está apertado, ou Exato. ela não gostou, estava desconfortável com a roupa que ela estava usando e que nem ela escolheu e não estava satisfeita. Esta outra explicação de uma função, que é a busca de um estímulo sensorial, é porque ela faz uma busca sensorial porque também ela se alivia com aquilo. Então ela pode começar a se autoagredir, que ela começa como um beliscão, um aperto, cravar as unhas na pele, e isso causa uma outra sensação que alivia a sensação original. Muitos pais e familiares nos trazem como queixa, às vezes, que a criança traz tudo à boca, mas às vezes a sensorialidade da boca também é um mecanismo de alívio para regular outras coisas que estão trazendo desconforto. A outra função, né, seria a capacidade que ela tem com isso de expressar a ansiedade ou o estresse dela. Esses comportamentos que a criança vai utilizando, né, ela também está fazendo isso como busca de se autorregular. E quando ela não consegue isso, a gente trabalha nas terapias para que exatamente ela possa desenvolver esta habilidade de autorregulação. Então, esse slide aqui, ele é, digamos, de forma didática, mostrando como lidar com uma crise que uma criança entra em agitação psicomotora, ela entra em situações de agressividade, né? Então, a gente entende que a regulação emocional, né, é um estado que normalmente a criança pode estar. Quando ela sai disso, nós temos que tentar fazer com que ela volte para aquela condição. Isso é o que a gente chama de estratégias de autorregulação. Esta autorregulação, ela é uma regulação fisiológica, isso é, naturalmente tu tende a voltar para o estado anterior. Alguma das técnicas que a gente tem para a criança que está em crise é criar um ambiente de relaxamento. Bom, o que seria um ambiente de relaxamento? Vou dividir com vocês aqui. Como é que vocês entenderiam que poderia ser uma estratégia para a criança? Entendendo que se a gente conseguir diagnosticar naquela criança quais são os fatores de gatilho, agressores, barulho, excesso de gente, excesso de toque, porque são tudo questões sensoriais, né? A gente entendendo que para aquela criança é aquilo que atrapalha, a gente pode buscar, né, ambientes para tentar com respiração, com televisão, para ela entender que aqueles estímulos externos podem ser controlados por ela. Então, criar uma situação de conforto, criar uma situação de que a gente diminua esses agentes agressores e ela aprenda a lidar com isso. Porque lembrando que essas situações são que nos atrapalham nas terapias, mas eles apresentam isso como uma tentativa também de se regular, embora quando passando um pouco do limite, acabe trazendo prejuízo para eles. Eu diria até que a gente poderia resumir aqui que o relaxamento a gente poderia aqui usar como sinônimo segurança para a criança.
A criança precisa se sentir segura e não agredida. E por muitas razões, às vezes que a gente não sabe interpretar, a criança se sente insegura. Uma técnica de relaxamento que os pais todos usam, né, é pegar a criança no colo. No momento que eu acolho ela, e principalmente se eu consigo nomear o que ela está sentindo e fazer esse aconchego, isso por si só já é uma estratégia de relaxamento. A outra é que eu conhecendo a criança que eu tenho dentro de casa, eu vou saber que ao tocar nela, ou fazer um toque mais profundo, tipo uma massagem mesmo, ela relaxa, eu recomendo que o pai utilize essa técnica. Lembrando que não funciona para todos. Não é As funcional. crianças se incomodam muito Com o com toque. pegas no colo, exatamente. Então, por isso que a gente falou, hoje vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês. Mas o doutor Renato falou que relaxamento é pegar no colo. Eu pego meu piá no colo, ele fica super estressado. Então, a gente vai criar outras alternativas para essa criança em específico. Por isso que cada criança tem um tipo de manejo, porque eles são muito diferentes na sua reação. Às vezes é importante a gente retirar do cenário, né, e colocar num cenário menos agressivo ou menos estimulante para a criança. Uma outra estratégia que está aqui no slide, né, que vocês estão percebendo, que é a distração. O que é distração? É eu tirar ela daquele foco. Então, se eu tirar ela daquele ambiente, se eu tirar ela daquele ponto gatilho que está acontecendo, eu tiro ela e crio uma outra situação. Por exemplo, eu sei que a minha criança, ela gosta de que eu coloque ela na bicicleta e andar de carona de bicicleta comigo. Então, exatamente, eu tiro ela dali e levo ela para onde eu sei que usualmente ela se sente prazerosa. Então, eu estou fazendo uma situação de distração. A outra seria desestimulação sensorial. Bom, se eu estou vendo que algo do ambiente é os ruídos muito intensos, barulho ambiental de pessoas falando em ambientes fechados, como é um shopping, por exemplo, né? Ou numa situação que tem um som alto, uma festa, e aquilo está causando, eu tenho que tirar daquilo ali, eu tenho que sair daquele ambiente, né? E essa desestimulação sensorial, muitas vezes é eu criar um outro tipo de estímulo sensorial para tirar ela daquele que está causando o gatilho dela, né? Então, essas são estratégias, né, que a gente tem para liberar. Bom, por outro lado, nós temos as mudanças ambientais, né, que seria o apoio social, alternativas de comunicação, eu poder mostrar um caminho que essa criança pode utilizar para se comunicar. Então, se ela não tem capacidade de se comunicar verbalmente, eu posso estimular o uso de comunicação alternativa. De novo, aqui a distração entra como uma estratégia, né, ambiental, e também para aqueles que são de mais idade, que têm a cognição preservada, né, é ele saber se reconhecer quando algo está desencadeando e ele saber discriminar. Não, esse tipo de situação me causa isso, eu vou sair daqui. Então, eu ter a percepção, eu me reconhecer, essa é uma das estratégias de uma terapia comportamental, principalmente cognitiva, né, é a pessoa se reconhecer, saber que aquilo ali está causando estresse para ela, né? Dentro das estratégias de autorregulação, a gente poderia pensar assim, bom, eu tenho que partir de uma avaliação funcional do comportamento, então eu entender o porquê, então a gente volta lá para aquele slide anterior, né? Eu tenho que pensar que dentro das estratégias de intervenção multidisciplinar que essa criança está fazendo, quais os terapeutas ou quais as terapias que podem me auxiliar para preparar essa criança no sentido de que eu vou trabalhar preventivamente nas terapias para que eu diminua o número de situações que vai acontecer lá para frente. Esse ambiente previsível. Muitos de vocês talvez já ouviram falar, né? O quanto é importante a gente falar de previsibilidade para a criança. Como é importante eu dizer para ela o que vai acontecer. Ou eu antecipar para ela que uma rotina mudou. Isso é uma regra para todas as crianças, independente típicas ou atípicas, de desenvolvimento, né, com transtorno ou não, é muito importante para a criança que tenha essa previsibilidade. Por exemplo, o seu quarto, as suas coisas, os seus brinquedos. E rotina organiza a criança. Isso é importante. Qualquer criança, típicas ou atípicas. Então, às vezes a gente pensa, mas a rotina e tal, às vezes a gente não sabe que horas que vai jantar, às vezes a gente pega no colégio e vai para casa da avó, às vezes a gente vai para o parquinho. Isso aí para uma criança que precisa de uma previsibilidade, ou até, por exemplo, e vocês, certamente alguém já está se identificando,
E aí também já pode aproveitar e ir mandando por chat, assim, ó, se eu não conto pro meu baixinho todo dia, hoje nós vamos no colégio, depois vamos almoçar na avó, não, hoje é terça-feira, hoje é dia da avó, então isso organiza muito a criança. E claro que eventualmente surge uma situação que tem que ser modificada, tinha que passar no supermercado, mas se atrasou, isso às vezes tem essa questão da previsão, porque isso já desorganiza a criança. Então, fazer às vezes, e não são todas as crianças que precisam dessa previsibilidade, mas isso é muito importante para fazer uma rotina e organizar a vida das baixinhas. E até uma antecipação, né, José Paulo, assim, de falar para a criança e tentar explicar o que vai acontecer, principalmente quando vai se mudar a rotina. Essas situações, né, de previsibilidade parece algo banal, parece algo simples, mas se a gente pensar que todas as crianças, né, desde bebê recém-nascido, os primeiros 11, 12 meses de vida de uma criança, independentemente se ela tem um problema ou não, quem trabalha na pediatria, com a puericultura, geralmente trabalha com os pais o quanto é importante a criança ter rotina. Porque a rotina organiza um cérebro primitivo. Por isso que as crianças, de uma maneira geral, quando tem uma rotina, elas ficam mais estáveis. A criança que tem um atraso do desenvolvimento, que ela tem um atraso global e que ela está dentro do espectro autista, ela vai ter mais visivelmente esta característica. Então, a criança poder ter uma rotina e ela seguir aquela rotina, organiza ela. Mas a gente sabe que a rotina ela é quebrada com frequência por razões, às vezes, que não dependem da gente. E, dentro do possível, a gente antecipar e preparar isso. Mas quando não é possível, bom, como que a gente faz? É por isso que nós estamos aqui. A senhora queria contar uma pequena experiência. Hoje à tarde atendi no consultório uma criança que tem comunicação alternativa através do tablet, e ele tem a minha foto no tablet, que a mãe mostra antes de vir no consultório. Então, até porque era muito angustiante para a criança, o medo, a ansiedade de vir no consultório ao médico, hoje ela mostra a foto, aquilo diminuiu muito a ansiedade. E ele me mostra a foto depois e confirma, né, e repete, doutor Ricardo me mostra a foto, mas diminuiu muito a agitação por vir no consultório. Não raro, né, as crianças estão acostumadas a ir para a escola por um caminho, e quando os pais são obrigados a fazer um caminho diferente, eles vão, durante a trajetória, vão se desorganizando. Vão ficando com uma agitação, e os pais não valorizam aquilo, ou principalmente no início da vida do manejo com uma criança dentro do espectro autista, e chegam na escola com a criança em agitação. E ela entra na escola já agitada. Então, a gente tem que tentar fazer como, né? Se a criança está dentro do carro e o trânsito teve que mudar porque caiu uma barreira, eu tenho que ir um outro caminho. Então, é por isso que nós estamos aqui, para poder trabalhar habilidades de como preparar a criança para essa situação. E hoje nós estávamos conversando agora há pouco, né, de início da tarde, um paciente que eu atendi também ontem, em que ele vinha muito bem, vinha fazendo suas terapias, vinha equilibrado, vinha evoluindo, e passou da 4ª para a 5ª série, né? Que não são todos os colégios, mas vários colégios da 4ª para a 5ª série, sai de uma professora para vários professores. Só essa modificação já desorganizou ele. E essa desorganização podia ter sido prevenida se tivesse sido trabalhado com ele. Não sei, assim, como é que foi o transcorrer das terapias, mas só esse fato já deixou ele, teve que modificar uma medicação, teve que modificar terapias. Deixa eu só, que a doutora Michele, que é a nossa colega neuropediatra, está aqui nos assistindo também, ela levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário. Claro, fala. Obrigada, doutor Renato. Boa noite a todos. Não, só queria comentar que às vezes não é fácil para os pais identificarem o motivo daquele comportamento interferente, né? Muitas vezes os pais dizem, do nada a criança começa com uma crise, eu não consigo identificar o que é, e é importante a gente lembrar que às vezes são pequenas mudanças que a gente nem percebe, né, no nosso dia a dia. Então, já aconteceu casos de ser um objeto que foi trocado de lugar na sala, já aconteceu casos de ser uma família que morava
num terreno conjugado, e aí se colocou um portão entre a casa da avó e a casa da família, e esse portão desorganizou completamente a rotina da criança, e aí mudou. Então isso eu acho que é uma coisa importante a gente sempre buscar, mas às vezes isso pode realmente não ser fácil. Eu achei ótimo, Michele, que tu colocasse, até porque eu ia realmente colocar que tradicionalmente as crianças com transtorno espectro autista são seres visuais. E às vezes pequenos detalhes, e uma das características é se atentarem a detalhes que às vezes para pessoas que não têm essa capacidade, não têm importância, para aquelas crianças têm. Então a gente já viu relatos de às vezes uma foto que não existe mais, né, na casa dos avós ou dos tios, ou que alguém tirou por alguma razão, a criança não reconhece mais a casa porque aquela foto que ela tinha como referência não está lá e traz desorganização. Então, às vezes, são pequeníssimos detalhes, né? Às vezes, uma fechadura, uma maçaneta mudou de cor, uma mudança de cor é o suficiente para trazer. Eu achei ótimo. O pai trocar de carro, o filho não queria mais entrar no carro, não é o carro dele, né? Isso já aconteceu conosco também. Exatamente. Muito obrigado, Michele. Uma das estratégias de autorregulação é o ensinar habilidades, né? Ensinar alternativas que a criança pode ter para se regular emocional e as habilidades emocionais dela. Como que a gente ensina isso? Então, na medida em que uma criança ela tem a cognição dela preservada, isso é, ela é uma criança que está sem sinais, né, de que ela tem uma deficiência intelectual, a gente pode utilizar uma técnica cognitivo-comportamental com o intuito de mostrar para ela aquilo e a gente mostrar um caminho, mostrar um jeito de que ela vai ter para se regular. A outra, quando uma criança é mais novinha, ela tem mais dificuldade de aprender por esse caminho, a gente vai usar as questões mais comportamentais. Então, essas habilidades, elas podem ser aprendidas, tanto por uma via comportamental, ela vai vivenciando aquela estratégia comportamental e vai melhorando, ou pela via cognitiva. Um exemplo, se eu percebo que a criança entrou em estado de agitação psicomotora, ela começou a ficar com agitação e agressiva com ela ou com quem está perto dela. E eu percebo que aquilo ali foi desencadeado porque teve uma frustração, ela não pôde fazer determinada coisa, e o pai ou a mãe disseram que não vai fazer, e ela entra nessa situação. O fato de eu nomear o sentimento, dizer para ela que eu reconheço que ela ficou brava comigo, que eu reconheço que ela está triste, chateada com aquilo ali, por isso que ela está querendo bater em todo mundo, e eu mostro para ela assim, tu pode ficar brava, eu sei. E eu levo ela para um ambiente do quarto dela, por exemplo, e digo, olha, quando tu tá braba, tu vem para cá, tu deita com a cabecinha aqui no teu travesseiro, encosta a cabecinha aí 10 vezes no travesseiro, devagarinho, até que a brabeza vai embora. Então eu estou mostrando um caminho para ela, de ela aliviar a brabeza, a partir do momento que ela percebeu que o pai ou a mãe reconhece que ela está brava e permitem que ela fique brava. E ela vai naturalmente descobrindo que quando ela está brava, ela sai do ambiente, vai lá para o quarto dela e repete aquele mesmo comportamento. E isso é um aprendizado e ela sabe que ela pode fazer isso. E uma coisa super, super importante, a gente acabou de falar que a gente tem que ver quais são os gatilhos e tentar evitá-los. Mas tentar evitá-los não é fazer tudo que a criança quer. A criança está lá com o tablet, está com o celular na mão e tem que tirar. A gente sabe que não vai desregular a criança. Então, super importante o que o doutor Renato falou, porque algumas questões, questão de segurança, questão de saúde, a gente vai dizer, baixinho, por mais que tu te desregule com isso, eu tenho que te proteger, eu tenho que não posso largar tua mão na rua, eu tenho que tirar teu tablet ou celular porque tu já usou demais, mesmo sabendo que ele vai se regular, porque senão aí fica aquela história, não, então o doutor falou que não pode evitar gatilho, tem que evitar gatilho, então não pode deixar a criança fazer só o que ela quer. Aí nós estamos fritos, né? Então é importantíssimo isso aí na terapia.